Casa de Carnes Bom Gosto. Há mais de 12 anos oferecendo o melhor para você, com tradição familiar. Temos tudo o que você precisa em conveniência. Uma variedade de bebidas e um açougue com carnes nobres, cortes especiais para um bom churrasco. Aos sábados e domingos, carnes e frango assado com tempero especial para você. Temos um excelente atendimento personalizado. Servir é nossa satisfação. Avenida das Hortência, 1612, W Bandeirantes. Telefone 65996389808. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Frente a Frente Cast, seu episódio semanal, onde você fica super bem informado, super bem informada das notícias de Lucas do Rio Verde e região. E mais uma vez comigo aqui, parceiro e host do podcast, Gercísio. Seja bem-vindo. Prazer estar aqui mais uma vez, irmão. Prazer estar aqui com você. Hoje, mais uma vez, uma convidada super especial, uma convidada que vai com certeza agregar muito conhecimento com você, que talvez não saiba ou não ouviu falar ainda nos detalhes do que é estar e ser secretária de Turismo e Cultura aqui no Lucas do Rio Verde. Hoje você vai ficar por dentro de todas essas informações. É um prazer ter você do outro lado da telinha mais uma vez. E antes do Gercísio apresentar a nossa ilustre convidada, quero já pedir para você, se inscreva no canal, deixa aqui seu like e deixa o seu comentário aqui. Qual é o próxima entrevistada que você quer ter conosco aqui? Deixa aqui embaixo o seu comentário. E também agradecimento muito especial aos nossos patrocinadores, aos nossos colaboradores que fazem esse frente a frente acontecer, né, Gercísio? Por favor, apresente a nossa ilustre convidada. Luciana Souza Bauer, é um prazer imenso, uma alegria de você aqui para falar com a gente aí, trocar uma ideia sobre a pasta que você está à frente aí, né? Mas antes de você explicar, né, a gente discorrer dos assuntos pautados aqui, eu queria que você fizesse uma apresentação. Da onde que a Luciana veio, quanto tempo mora em Lucas, quem é a Luciana? Fique à vontade do programa então, Luciana, seja bem-vindo. Primeiro eu quero agradecer o convite. É tão bom estar aqui, poder falar com as pessoas sobre um pouquinho da vida da gente e um pouquinho do trabalho que a gente desenvolve, né, dentro do município. Bom, vamos lá. Eu sou corbeliense, né? Corbeliense. Eu sou uma paranaense, nasci no município de Corbélia. Na época tinha 17 mil habitantes, hoje está com 15, viu? Eu saí, minha família quase toda, mas enfim, ainda tem familiares lá. É uma cidade incrível do interior do Paraná, né? Uma cidade maravilhosa. E eu estudei sempre em escola pública lá, me formei no ensino médio, depois fui buscar me formar na universidade, fiz a Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Na época, quem conhece um pouquinho lá sabe que é uma universidade multicampus, né? E eu fui em Marechal Cândido Rondon. Me formei em Educação Física, na ocasião, né? Filha de pessoas simples lá da minha cidade, meus pais trabalhadores do comércio, né? Meu pai faleceu, eu era muito nova, eu tinha 17 anos quando meu pai faleceu. E a mãe disse, olha, vocês precisam estudar. Vocês precisam estudar porque não tem outra saída. Precisamos, né? Minha mãe tinha uma história com gestão, de ser professora. Então eu posso seguir, né? Ser professora também. E meus irmãos também, a maioria seguiu esse caminho. Tanto que eu tenho irmão aqui. Na ocasião, eu comecei a namorar o meu então esposo. Ele veio para o Mato Grosso, né? A gente já estava decidido que ia casar. E ele veio para o Mato Grosso. Eu falei, mas é para lá que eu vou. Né? Não posso permitir, né, que o meu digníssimo fique sozinho. Sim. Então aí eu vim acompanhando meu esposo já, casado, vim para o estado do Mato Grosso. Deixei minha família e vim morar em Nova Canaã do Norte. Alguém conhece Nova Canaã do Norte? Então, eu me mudei para lá há 20 anos. Eu me mudei para lá. Na ocasião foi bem difícil, assim, para mim abandonar toda a minha família, né? Todo o seio familiar para vir sozinha com o Leonardo para cá.
trabalhamos um ano, fomos muito bem acolhidos lá, uma comunidade muito simples, gente muito simples, trabalha com boi, né? Pecuária é muito forte ainda, né? É muito forte lá e era uma comunidade sensacional, né? Até um abraço para aquela comunidade que me acolheu, né? Na época que eu vim, mas a gente já tinha feito concurso em Lucas do Rio Verde. Meu cunhado, Luciano, já trabalhava aqui, falou que ia ter um concurso público, a gente fez. Os dois passamos no concurso e acabou que nessa jornada que a gente estava lá em Nova Canaã, a gente foi foi convocado para assumir o concurso. E nós viemos e assumimos juntos o concurso. Eu não esqueço daquela cena, nós dois assinando o concurso público da Prefeitura de Lucas do Rio Verde no mesmo dia, no mesmo horário. Juntos, né? E a servidora era a Fernanda, né, do RH, que fez todo aquele movimento, explicou, falou, até então eu nem sabia o que era serviço público. Eu não sabia o que era trabalhar para uma prefeitura. Foi 2004 que eu assumi aqui. Eu vim para o Mato Grosso em 2003. Aí em 2004 a gente assumiu aqui. Até então eu nem sabia qual que era a dimensão mesmo de ser um servidor público. Aí eu falei, mas tô assumindo um concurso, agora eu tenho que estudar, né? O que é ser servidor público? Qual que é o meu ofício? Como que é isso? E daí passei a estudar. Passei a estudar o que é a gestão pública, qual que era a minha missão como servidora, a quem eu respondia, porque se você não estudar, você fica assim... Perdido. Fica perdido, porque eu sempre fui da iniciativa privada, né? Até então, meus pais eram comerciantes simples, a gente não tinha muito relacionamento estreito com o que era um órgão público, né? Eu vim aprender isso aqui em Lucas do Rio Verde, para falar a verdade. Aí participando de capacitações, porque a prefeitura aqui, assim, ela tem um diferencial. Assim, na época eu vim, tinha 17 mil habitantes aqui, né? Quando eu cheguei, eu lembro que eu fiz o concurso na escola Caminho para o Futuro, e da escola você subia assim, o segundo piso não tinha nada, era só cerrado, assim, em volta da escola. Era só cerrado. E hoje, olha o tamanho, né? Sim. Tá? Lucas do Rio Verde. Então eu vim naquela época e a gente passou a estudar o que é ser servidor público. Acabou que eu trabalhei muito pouco dando aula de educação física. Até porque a sua formação. Eu trabalhei um ano no Campinho Verde, que hoje não tem, lá no interior, eu ia todos os dias lá. Todos os dias. E o Leonardo me buscava em 2004, né? Em 2004, era estrada de chão lá. Eu ia falar, é chão. O Leonardo, eu ia de ônibus, tá? De manhã cedinho, 5 e pouco da manhã. E daí de tarde, por 6 horas, o Leonardo tava lá com a Dream, a gente tinha uma Dream vermelhinha. O Léo buscava e a gente voltava. Nossa, aquelas carretas passavam por nós, era pó. Eu lembro que eu chegava em casa, tomava banho rapidão, pegava a Dream e ia pra academia ainda fazer o 3º turno da noite, que eu dava aula. E daí eu trabalhei um ano lá no interior, ficava pedindo todo dia minha remoção, que eu queria ver pra cidade. Não que eu não amasse lá. Eu sempre me dei muito bem aonde eu fui, mas é que eu queria estar perto, né? Do meu esposo, né? Que morava aqui. E ter um pouquinho menos de dificuldade também. Pra ir, né? Tem tantas histórias daquela Bernardo Guimarães. Nossa, um abraço para aquela comunidade, que é incrível. Sei se poucas pessoas acho que conhecem, né? Eu acho que poucas. Na época as crianças, elas moravam nas fazendas, porque não é assim, não é uma vila, né? Então as crianças vinham das fazendas para dar aula pra gente. Era uma delícia receber aquelas crianças, elas eram sensacionais, a gente amava aquele trabalho com eles. Muito gostoso, era uma equipe incrível que tinha lá. Mas acabou que eu vim para a cidade, trabalhei na Caminho para o Futuro, na escola que eu fiz o concurso. Trabalhei lá, depois fui para essa de Queiroz, depois eu assumi a secretaria, na época o Departamento de Cultura, que era vinculado à Secretaria Municipal de Cultura. Então eu sou os meus caminhos na profissão assim foram estranhos, vamos dizer assim. Não foi assim muito planejado por mim assumir um cargo de gestão, não vou mentir.
eu planejava ser uma excelente professora. Eu queria ser uma excelente professora. Essa era a minha meta, né? De ser uma grande profissional, uma grande professora. Então, eu estudava, me dedicava. E acabou que o trabalho foi isso. E daí enxergar em mim, na época, a secretária Solimar, de educação. Acho que ela viu em mim alguma coisa que acho que a gente nem enxergava na gente, que era uma capacidade de liderar. Eu lembro que ela disse isso para mim. Ela falou, Lu, você não está enxergando, você tem uma capacidade de liderar. Você precisa estudar para isso. E daí ela me ofereceu trabalhar ali na cultura, no departamento, naquela fábrica maluca de cultura, maravilhosa. Um lugar espetacular. E eu nem conhecia, daí eu passei a conhecer. E o Roberto sempre me apoiando, né? Meu esposo sempre comigo. Na época a gente não tinha filhos, então a gente era muito dedicado ao trabalho. Ele sempre junto comigo, me apoiando em tudo que eu fazia. Acabou que eu descobri a cultura. Trabalhei 4 anos e meio lá. Depois eu saí, fui gestão escolar. Me dediquei para gestão escolar. Fiz 6 anos de gestora da escola Olavo Bilac, na época. Depois saí da Olavo e fui dar aula novamente. Acho que eu dei dando 2 anos, uma coisa assim. Não estou me lembrando de cabeça bem certinho. E daí o senhor Miguel me convidou a vir fazer gestão na Secretaria Municipal de Cultura na época. Não tinha turismo. Aí o turismo entrou depois na minha pasta, a pasta da cultura. Né? Mas a gestão já estava acontecendo cerca de 7 meses, né? 6 meses, quase 7. Aí eu fui convidada. Até então o secretário era o Jackson, que assumiu o esporte e a cultura. Ele teve as 2 pastas. Nossa, Jackson operou um milagre. Isso aí. Esse é trabalhador. Esse menino Aí nós assumimos e estamos lá agora, nessa nova fase. E sempre, né, família maior, né? Obviamente, tenho 2 filhos, né? Minha mãe me dá um suporte valioso. Tenho uma família incrível, um esposo sensacional. Minha mãe vem, passa um bom tempo aqui, me ajuda com as crianças. A gente não... Assim, é uma jornada. Quando você decide atuar como secretário, né, você se torna uma figura política e pública. Então, eu não sei se as pessoas sabem disso, tanto que você nem é obrigado a bater ponto, porque você não tem horário, né? Você tem que estar presente. E que as pessoas entendam bem, tá? Não tem horário, porque trabalham muito mais. Você trabalha. Que bom se tivesse, né, Lu? Mas é pelo extra que existe a doação, né? E porque você trabalha em todos os setores que você vai. Para mim, foi muito... Imagina, eu passei quase 10 anos trabalhando em escolas. Então, obrigatoriamente, né, eu tinha aquele controle da minha vida. Hoje o controle é muito maior, né? A minha equipe sabe disso, nós temos uma rotina lá. A gente procura cuidar sempre do outro mesmo, às vezes eu não batendo ponto, e eles sabem aonde eu estou, o que eu estou fazendo, qual hora, que hora eu termino, onde eu estou indo. A gente não sai sem se comunicar, sem estar ciente do que você está trabalhando naquele momento. Porque como você trabalha na gestão, você precisa fazer visitas, no meu caso, quem trabalha com a cultura, conhecer associações, conhecer movimentos, trazer eles para perto de você, fazer aquele convite, trazer para junto desse movimento que a gente chama da cultura. Hoje a gente intitula isso, né? Então, é muito... Eu vou dar um exemplo. Sábado, eu trabalhei, e domingo eu trabalhei também. Né? Os eventos, os movimentos. Então, você trabalha sem parar. E eu, para falar a verdade para vocês, antes eu me preocupava muito mais com isso. Hoje eu já estou bem habituada, ciente das minhas responsabilidades e bem ciente do que o cidadão espera, né, de você. Essa entrega
né? Porque é uma oportunidade de fazer gestão. Todas as pessoas que estão em cargo de secretário sabem disso, né? É uma oportunidade para sua carreira, para você fazer uma boa entrega. Então, esta oportunidade vem com responsabilidades. Sempre. Seríssimas, né? Então, quando um prefeito, né, te convida para exercer uma função que nem essa, ele espera não menos que 100% da sua dedicação. E é isso que eu procuro entregar. É isso que eu procuro entregar. Legal. Só para as pessoas entenderem, quem nos assiste, bem rapidinho, em breves palavras, o que é cultura e o que é o turismo? Como que divide? Como que divide, agora foi feito, como você mesmo relatou, uma junção, né? A cultura e o turismo é uma pasta só, né? Então, quando a gente fala assim, o que é cultura, eu posso filosofar diante dessa resposta. Mas o fazer da gestão cultural, ele implica nos segmentos de manifestações culturais que você consegue mapear dentro do município e aqueles que podem surgir. Basicamente, na nossa secretaria, a gente trata patrimônio cultural, tá? Patrimônio que envolve biblioteca, museu, história material e imaterial, enfim. Tratamos as oficinas, os movimentos, que é o braço social da cultura, que é o desenvolvimento, né, da cultura, lá com os pequenos, crianças, jovens e adolescentes. Hoje a gente tem uma história de mais de 20 anos aqui em Lucas do Rio Verde, com esse fazer cultural. Isso é poucos municípios que sustentam e desenvolvem esse tipo de ação. Nós temos hoje a Orquestra Jovem de Lucas do Rio Verde, que é um braço também de ação dessas oficinas. Nós temos o Fomento Cultural, que é um dos setores que nós criamos agora, recentemente, quando assumimos a secretaria, está com 2 anos agora, que a gente criou esse braço. E o que é isso, Luciana? É tratar a cadeia produtiva cultural, tá? Então, a gente tem lá os nossos editais de fomento, através do Fundo Municipal de Cultura e também com recursos próprios do município. Então, essa equipe técnica da secretaria, ela tem a responsabilidade de mapear os fazedores de cultura, mapear as manifestações culturais do nosso município, reconhecendo a nossa identidade cultural, que a gente tem avançando nesse sentido, e a partir daí desenhar estratégias para o desenvolvimento desse setor, seja através de parcerias, seja através da implementação de legislação, de apoios financeiros, conectar pessoas, empresas com fazedores de cultura, incentivar que esses produtores culturais possam buscar patrocínios e apoio financeiro para a sua ação, seja na esfera municipal, estadual, ou até mesmo federal. Como que eu me porto, me colocando como pessoa jurídica, né? Reconheço que o meu fazer cultural é uma fonte de renda, né? Então, essa identidade é uma coisa que a gente trata lá no fomento, né? Eu me reconhecer como produto cultural e fonte de economia, né? Então, a gente está tratando esse setor assim. Então, vejam, né? Quando a gente fala de cultura, às vezes as pessoas enxergavam no passado que era só as oficinas culturais, né? E não é. Engloba muito mais, né? Muito mais que isso. Hoje a gente trata, inclusive, nós temos tantas dimensões que a gente trata a cultura, desde o nosso fazer pedagógico, junto com as oficinas, como que a gente trata esse fazer pedagógico, como que está estruturado, como que a gente quer que essa criança que passa, às vezes, esse jovem, passa 8, 10 anos participando das nossas oficinas culturais, como que ele vai se entender como artista? Será que eu sou um artista depois que eu passei 10 anos lá fazendo? Eu vou ter um certificado, eu não tenho um certificado, eu posso vender o meu conhecimento? Como que vai ser isso? Então, todas essas discussões estão na mesa lá na secretaria.
Até então, a gente não tratava essas dimensões, agora a gente vem tratando, sabe? E as associações, porque a gente não pode esquecer que OSC, associações, ONGs, elas são o terceiro setor aí que abarca, às vezes, chega onde o poder público não consegue chegar, e eles precisam, sim, da nossa orientação, eles precisam, sim, do nosso apoio, né, para que esse fazer cultural ele se torne realmente sustentável, né, porque eles não podem ficar o tempo todo com medo do que está fazendo, né, como a gente vive atualmente no setor cultural, muita insegurança, né, segurança jurídica, né, enquanto gestora de cultura, a gente está vivendo uma fase que a gente precisa avançar, né, em legislação, para que eu tenha o meu fazer cultural assegurado. Então, isso é uma meta nossa lá de trabalho, e a gente vem participando de vários eventos, você sabe que eu estive aí participando justamente para isso, tá? Tá? E o turismo, aí é o maior desafio em Lucas do Rio Verde, porque todo mundo fala, não tem turismo em Lucas do Rio Verde. Se fala isso é porque, de fato, acho que está morando em outra cidade, porque, olha, hoje, para você conseguir uma vaga no hotel em Lucas do Rio Verde é um desafio. Mas só um adendo, Lu. Eu acredito que muito se dá de falar, e eu ouço muito em Lucas do Rio Verde. Eu preciso sair de Lucas do Rio Verde para fazer alguma coisa. Eu falo, será? Será que turismo é só praia? Será que turismo é só caverna? Que parece que tá pensando nisso. Vamos pensar no Mato Grosso, não, que nós não temos praia, mas vamos pensar assim, será que é só cavernas, etc? E o povo tem essa visão, essa barreira que eu falo que tapa essa visão, e o quão importante o turismo é, e é um segmento que eu atuo e que eu gosto muito, o setor de turismo é importantíssimo / fundamental para o sistema financeiro de todo e qualquer município, estado ou nação. E eu vou te dizer, o que acontece em Lucas do Rio Verde? Esse olhar é muito verdade, se for uma verdade muito interessante. A gente tem hoje o Conselho Municipal de Turismo, que trata dessas questões, e a gente vem discutindo, tem um Plano Municipal de Turismo, para quem não conhece. Então a gente vem discutindo essas ações, a pasta é recente lá na minha secretaria. Então algumas ações nós já estamos implementando. Eu vou citar 2 agora, se me permite. Claro. Com certeza. Por exemplo, o município, dos desafios do município é a sinalização turística, né? Porque se o município não pactua, não realiza esta ação, imediatamente ele já cai em pontos lá no Ministério do Turismo, né, que já é um dos deveres de casa que o município não realiza, e ele já tem mais dificuldade em obter recursos para o federal. Então, dentro do Plano Municipal do Turismo, a gente se reuniu junto ao Conselho e todos, então ele decidiu que a sinalização turística ia ser a primeira meta que nós íamos executar. Já está licitando. E o que é a sinalização? A sinalização turística, ela apresenta para o cidadão, através dos códigos que são comuns no Brasil inteiro, alguns, se não me engano, não posso estar falando bobagem, são praticados até mesmo no mundo. Global. Aonde que são os pontos turísticos? Não, entendi. Que Uma identificação visual mesmo. Visual para o cidadão. Então, hoje o município está fazendo esse investimento, é quase R$1 milhão que está sendo investido na pasta do turismo, e vai ser entregue, acho que até janeiro, fevereiro, porque assim, ele é executado por etapas, né? Então, foi feito o projeto executivo. Esse projeto executivo a empresa fez uma consultoria, foi lançado, foi apresentada a proposta, como que vai identificar cada local, cada monumento, o parque, isso, aquilo, todos esses setores que são importantes. E o quão importante é isso, né? Porque provavelmente nós vamos ter vários luverdenses
que não sabe onde é que é o museu. Nossa. Existe museu em Lucas do Rio Verde. Eu tenho certeza que o pessoal deve estar... Inclusive, uma das responsabilidades da pasta da cultura, né? Patrimônio, né? Sim. Então, a gente está tratando isso. Então, veja, vai acontecer agora, se ele nos acompanha, já está licitando, está executando. Outros setores que as pessoas às vezes não conhecem, o turismo de negócios, ele acontece organicamente aqui em Lucas do Rio Verde. Você sabe que a gente tem hoje mapeado, o Sebrae é nosso parceiro, até um abraço para o Sebrae, para a equipe do Sebrae. A gente tem realizado várias pesquisas na área do turismo para o desenvolvimento de diversas ações e o Sebrae tem sido parceiro nosso. Identificamos e mapeamos agora o turismo político. De gestão. Olha que legal. De gestão em Lucas do Rio Porque Verde. nós somos destaque em gestão. Sim, Explorar isso no turismo. Olha que legal. Não tinha pensado nisso não, de verdade. Eu não tinha parado para pensar nisso. Constantemente. Recebe comitivas, né? Recebe comitivas para verificar como que acontece, conhecer tal secretaria, qual projeto, qual pasta, a prefeitura. Outros municípios do Brasil, talvez o Lucas seja um dos únicos que tem a prefeitura daquele perfil, né? Tem tudo aberto, né? Aquela troca. Então, a gente recebe muito. Nossas escolas são muito visitadas, enfim, tantos outros setores que vocês acompanham na imprensa, né? Então, o turismo de negócios, esse turismo, o político, e uma das maiores reclamações que a gente tem é que o turista, ele chega, ele não sabe aonde comer, ele não sabe aonde procurar. Então, agora, até o Sebrae já iniciou o projeto, a segunda fase é com a prefeitura, nós estamos terminando a parceria. Nós vamos construir o primeiro mapa gastronômico, rota gastronômica de Lucas do Rio Verde. São 20 empresas que toparam o desafio, estão recebendo capacitação de um chefe renomado, inclusive acho que está tendo agora capacitação em alguma das empresas. E eles vão lá e estão elaborando um prato com produtos da nossa... Local, aqui? Local. Esse prato vai ser batizado, ele vai compor o cardápio dessas empresas. Nós vamos até fazer, vou botar o convite para você, vou fazer a amostra. Por favor, me chame. Para degustar. E aí o hóspede, né? Aí é outro trabalho que o Turismo já está fazendo, já está contactando os hotéis, nós vamos ter uma reunião agora. Nós vamos disponibilizar o QR Code. Aí o cara vai lá para o QR Code, vai ter uma rota gastronômica para que ele possa visitar. Junto a esse mapa, nós queremos colocar essas potencialidades que poucas pessoas sabem. Nós temos ciclovias, as maiores do Brasil estão aqui, parque dos maiores da América Latina. Né? Pois é. É muito. Eu não sabia do parque. Então, eu acho que nós precisamos vender essa qualidade de vida que a gente tem aqui. Para as pessoas ir visitar, conhecer, passear, né? A gente recebe constantemente essas pessoas, o que elas querem? Elas querem vir fazer o seu passeio, porque a própria cidade é a gente não tem lá os como é que chama? Ai, meu Deus, me fugiu a palavra agora. Uma cachoeira. Sim. Mas a gente tem a cidade organizada, uma cidade iluminada, uma cidade limpa, e que as pessoas querem conhecer o que acontece em Lucas. Então, nós estamos ofertando esses foram os projetos que a gente intitulou prioridade agora nessa primeira fase do turismo. E em contrapartida, já estamos conversando com as empresas sobre esse turismo de negócios, poder ter as empresas que organizam esse turismo de negócios, né, que eles possam contactar e eles fazem a gestão disso, né, para que a gente comece a se organizar nesse setor. Então, estou bem feliz nesse sentido que a gente vem avançando, sabe? Vem avançando, obviamente, eu às vezes, eu penso, né, que não na velocidade que Lucas merece, talvez, né, no setor da cultura e agora o turismo junto comigo, mas eu quero dizer assim que todos os passos que a gente está dando, mesmo que eles não sejam tão grandes, eles são bem dados,
bem planejados, bem pensados, para que a entrega tenha valor. Porque eu sempre pensei como gestora que não é qualquer entrega que serve. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Então, eu tenho que avaliar o tamanho da equipe que eu tenho, né? Qual que é a capacidade que a equipe tem de absorver todos esses desafios, né? Entender que às vezes a gente tem alguns limitantes, que eu preciso encontrar parceiros, né? Buscar profissionais mais capacitados de fora Então, para chegar lá onde é que a gente quer, né? Então a gente está chegando nesse sentido. Então hoje o turismo em Lucas do Rio Verde, eu tenho plena convicção que ele vai se consolidar nesse sentido. E os eventos, né, que você acompanha um pouco a gente, que vem se fortalecendo em Lucas do Rio Verde, muito, e que também tem sido citado como fonte de mapeado junto ao turismo. Então tá rolando uma conexão entre essas ações, né? É um evento cultural, né? É um evento, mas o produto está mexendo com o turismo. Então eu vejo que os avanços estão acontecendo sim, e muito significativos, que nós precisamos agora também, além de eventos bem estruturados, apresentar os indicadores, né? Os indicadores econômicos, né? Mapear dados, pesquisar, fazer pesquisas com os participantes, o quanto que eu gastei no evento. Eu gastei com hotel, eu fiquei quanto tempo. Até começar a criar os próprios dados, né? Para depois servir de base, né? Então, esse é um serviço delicado. E é um serviço que quase não aparece, né? Mas que é fundamental para depois você fazer um que apareça, né? Exatamente, porque se eu não tiver indicadores, eu trabalho na base do achismo. É por isso que teve uma fase ali na cultura que a gente passou assim mapeando. Gente, sabe como que é o mapeamento? Quando você não tem de onde tirar informações, você vai para o Instagram, você fala com o outro, vai para o Face, aí você pesquisa, você liga, eu falo, mas você conhece, ouviu falar, não sei o que, você pega, você vai lá, a equipe vai, pergunta e pesquisa, e conhece pessoas, chama para perto. Então é um trabalho que para você fazer uma pesquisa mesmo, você tem que se dedicar. Não é, venha a nós o vosso reino. Né? Você vai ter que ir, né? Vai ter que buscar, né? Porque não tem base. Não tem. E hoje, em cultura, assim, uma das maiores exigências nossas, inclusive para recursos vindo do Estado, é que a gente quer que o Estado exija os indicadores de cultura. Porque na educação você tem que trabalhar com indicadores, né? E eu confio no trabalho que a cultura vem fazendo em Lucas do Rio Verde. E eu quero mostrar esses indicadores e eu quero que esses indicadores rendam bônus para o meu município, claro, que é o recurso. Nós vamos para o intervalo e depois nós vamos já, na volta, vamos escolher aqui sobre algumas ações importantes da sua pasta. Nós vamos para o intervalo para apoiar os nossos patrocinadores e já voltamos. Casa de Carnes Bom Gosto. Há mais de 12 anos oferecendo o melhor para você, com tradição familiar. Temos tudo o que você precisa em conveniência. Uma variedade de bebidas e um açougue com carnes nobres, cortes especiais para um bom churrasco. Aos sábados e domingos, carnes e frango assado com tempero especial para você. Temos um excelente atendimento personalizado. Servir é nossa satisfação. Avenida das Hortência, 1612, W Bandeirantes. Telefone 65 99638 9808. Estamos de volta, lembrando que aqui em Lucas do Rio Verde, se você precisar comprar aquela carne para o seu churrasco no domingo ou durante a semana, uma mercearia completa, Casa de Carnes Bom Gosto, como ele sempre fala, nossa casa servindo a sua, e fina estampa, aliás, toda a história aonde a moda acontece. Quero registrar aqui a presença também da Karine Alves, a assessora
da secretária Luciana. Karine, é um prazer ter você aqui junto com a gente aqui, apesar de não estar participando da gravação, mas... A sorridente assessora. Sorridente, simpática, educada, você é incrível, Karine. Parabéns, você é um profissional de extrema qualidade. Romualdo. Você achou que você não ia, ninguém ia cutucar você, né? Mas é bom, né? Você viu? Vamos continuar. Luciana, pensando num Lucas do Rio Verde com diversidade, inclusive o prefeito do Miguel esteve conosco alguns episódios atrás e comentou que registrado, talvez tenha os 27, né? Mas registrado aí, já medido de alguma forma, existem aqui representantes de 26 estados do Brasil. Então vamos falar assim, eu vou dar esse título aqui, porque no podcast Frente a Frente está intitulando. Nós podemos ser o município com maior diversidade cultural. Partindo desse pressuposto, quero fazer 2 indagações para você. Primeira delas, gestão é mais do que fundamental. É oxigênio, porque senão não vai acontecer. Segundo ponto, atualização / inovação. E você foi recentemente, foi em Vitória, né? Vitória no Espírito Santo, em um grande evento nacional de cultura. Queria que você falasse sobre isso, o que você foi buscar como secretária e como que você pode implantar as ideias, ou o que você viu de novo, ou o que chancelou o que você já está fazendo aqui em Lucas do Rio Verde. Então, Ronaldo, Lucas é espetacular, né? Espetacular. E o fazer cultural aqui se torna mais desafiador ainda, e que exatamente o que você disse é fundamental. Governança, gestão, né? A gestão vai orquestrar, vou usar as suas palavras, para que toda essa diversidade cultural possa acontecer e ter assegurado os seus direitos de manifestação cultural e de fazer cultural de forma legal, respeitosa, né? E sensacional, como é a cultura. Eu não gosto de tratar a cultura só com termos técnicos, porque não é assim. A cultura, ela é emoção, a cultura é embelezamento, é lindo, é emoção total. A cultura é o ser humano como ele é mesmo, né? Então, entender a cultura é uma coisa complexa. Como eu disse antes, poderíamos filosofar. Então, a governança é fundamental. Quando esse encontro, que foi o primeiro encontro nacional dos gestores de cultura, foi para gestores. Gestores de cultura, legal. Tanto estaduais quanto municipais, tá? E quanto os representantes do Ministério da Cultura estiveram lá. Então a gente teve lá um momento de discussões. Eu, Luciana, secretária de Cultura, vou falar só da pasta da Cultura agora, de Lucas do Rio Verde, no encontro nacional. Os meus objetivos lá eram fortalecer os meus mecanismos de governança. Legislação moderna, que assegure o fazer cultural, que dê segurança jurídica para o gestor, coisa que a gente não encontra no Brasil. Então, hoje, o Brasil precisa olhar para a cultura de forma técnica, porque o fazer cultural é lindo, o produto é lindo, mas ele não acontece sem técnica, sem metodologia, sem segurança jurídica. E é por isso que as ações não se consolidam no Brasil. E eu não estou falando de Lucas, porque Lucas aqui, graças a Deus, ainda temos muito que avançar. Mas faz muito, né? Mas está avançando, minha equipe assim, aguerrida. Mas nós sentimos falta, viu, Ronaldo? Eu estava conversando hoje com a minha equipe, que foi o que eu fui buscar. A gente sente falta de referências de legislação. Quem são as referências do fazer cultural no Brasil? Ou será que o fazer cultural só acontece por influência? Tá? Será? Então, cuidado, né? Porque a gente precisa, enquanto gestor público,
ter os mecanismos de governança na mão. E é o que eu estou buscando. Então, eu já entrei em contato com várias esferas do Ministério, né, de municípios que são referência em legislação cultural, coisa que é muito difícil. Você passa aí pesquisando e você não sabe o que é o ideal, porque sim. o próprio Ministério não sinaliza para isso, né? Ele não sinaliza. Então, a gente trocou muitas informações e com os gestores culturais solicitamos encarecidamente que os técnicos, que o Ministério da Cultura, quanto Secretaria de Estado, comece a discutir a governança. Porque o talento é inquestionável. O talento, a riqueza das manifestações culturais, não dá para questionar o que as pessoas fazem com tão pouco. Né? Então, elas transformam, mas para que eu possa entender essa manifestação com o respeito que ela precisa, eu, como gestora, eu tenho que ter esses mecanismos de governança na minha mão. Então, quando a gente fala de inovação, de tecnologia, eu estou na base, né? E hoje, graças a Deus, a gente tem o Pacto pela Inovação do Cerrado. A cultura é uma pasta prioritária. O desejo do luverdense, olha que legal. Que bom, né? Eu chego o olho e ficar brilhando, porque eu, como eu disse, faz 20 anos, né, que eu estou no Mato Grosso, 19 aqui de Lucas do Rio Verde. A gente só falava de obra e trabalho, trabalho. Hoje, a ação cultural, ela é vista como um fator de desenvolvimento econômico dentro do município e necessidade. Então, quando você escuta, eu não me assusto, sabe, Ronaldo? Porque eu acho que tudo é uma fase no desenvolvimento do município, né? O nosso município é um município trabalhador, operário, né? Mas agora eles entendem que ele quer consumir, lazer, que ele quer consumir cultura. Então, eu acho que a gente está numa fase estrutural do município que a gente pode exigir dos gestores que olhem para isso. E está num tamanho bom, Lucas, indo também, né? Não seja justificativo lá atrás de não ter, mas é que agora você consegue diluir com mais uso também, porque eu acredito que é uma das preocupações da usabilidade, tá? Eu faço isso, vou pegar o meu município lá, de Barracão, Paraná. Quem vai ir? Isso aqui precisa ter um mínimo de visitação, de isso, daquilo e daquilo. Vai. Então, também preciso olhar para esse lado, por mais que é encantador tudo, mas tem que ter um mínimo de viabilidade que Lucas está dando, né? Viabilidade econômica. Eu faço um desafio, um convite para as pessoas. O Parque dos Buritis, ele está fechado agora, está reformando. Está reformando, né? Lá, tô sabendo. Legal, né? Então, vá uma tarde lá, um sábado ou um domingo, passe meia hora e quantifique quantas pessoas passam por lá. É surpreendente. Muito. É surpreendente. As pessoas vão, elas gostam. Elas vão lá, tirar foto lá na Igreja Rosa Mística daquela obra. Elas vão até os monumentos, elas querem tirar fotos. Isso é muito especial. E logo, nós vamos ter lá a nossa Casa de Pedra restaurada, com o nosso museu todo lá, né? físico. Então, são vários espaços e o nosso complexo cultural, inovação. Nossa. Sonho, eu tô ansioso por esse aí. Sonho, né, da nossa Lucas do Rio Verde, sonho dos artistas. Eu parabenizo os artistas, viu, e a cadeia produtiva, porque eles foram falar com os governantes, né? Eles pediram que colocasse no plano de governo essa ação. Não é a Luciana que falou, o prefeito que determinou. Não. Foi um pedido. Foi um pedido. Olha quanto valor tem isso dentro de uma comunidade, né? Ele tem muito valor. Então, o nosso fazer cultural, eu tenho muito orgulho de dizer que esse tempo que eu estou passando à frente desta pasta, ele está sendo olhado não só por aspectos técnicos que são necessários, mas por todo esse mapeamento e esse sentimento que as pessoas têm com relação à cultura, né? Até isso a gente tem olhado.
né? Como que elas sentem? Porque até pouco tempo atrás, e eu acho que vocês são moradores há bastante tempo aqui de Lucas, vão saber o que eu estou falando para você. Até então, quando que a gente se falava de cultura nordestina? Não falava. Quanto que a gente falava de cultura do Amazonas, gente? Olha lá, cultura do Amazonas. Quem que falava de cultura do Amazonas? Aqui a gente tem grupo de cultura do Amazonas aqui. A gente tem tantas expressões que eu poderia... Eu tenho até medo, às vezes eu falo um aqui, o outro... você não falou de mim. É isso aí. Vai ficar chateado comigo. Não fica, não. É que não dá tempo de falar de todos. Sim. Né? Então, assim... E a gente tem essa cultura jovem chegando também, que é uma cultura que não representa nem o Estado, é o cosplay. O cosplay não ele representa um desejo de fazer um artesanato, de fazer a sua roupa e de ser um personagem. Entre aspas, é um estilo, né? É um estilo e é uma manifestação. É uma manifestação. Sim. Né? Hoje a gente tem a Academia Luverdense de Letras que está cuidando dessa questão do livro, da escrita, muito legal. Autores, quanto que a gente pensou que em Lucas, né, ia ter tudo isso. Então eu poderia passar horas aqui falando das diversas manifestações culturais que a gente tem aqui e que, obviamente, que elas precisam alcançar mais, desenvolver mais. Mas esses grupos estão dedicados, estão esforçados, estão estudando. Hoje mesmo, os grupos das artesãs de Lucas do Rio Verde estão estudando o que é uma cooperativa. Para implantar a primeira cooperativa de artesãs do estado do Mato Grosso. Né? Foi a Luciana que mandou, foi a equipe técnica que mandou. Não, a gente tem trazido elas para as discussões, para as capacitações, para os movimentos e veio de lá para cá a proposta. Aí a gente faz o quê? A gente conecta as pessoas. A gente articula para dar condições para isso acontecer. Essa é a responsabilidade da gestão. O que eu vejo, Luciano, vou aproveitar um detalhe que você falou e eu acredito que o Gercísio vai lembrar. Vamos falar assim, um traço, um ponto muito incomum de todos os secretários e secretárias que vieram, bem como do próprio prefeito Miguel, que é estar próximo da sociedade. Miguel até falou portas abertas, né? Porta do prefeito é aberta, só ir lá, tem que seguir um protocolo, tem que agendar, mas está lá, que o prefeito tem outras, como os secretários, como a secretária também. O que eu vejo de diferencial, principalmente, é essa abertura que vocês, secretários, fazem para com os luverdenses. Não é que tem que nascer dentro da secretaria, o que nós fizer, vamos fazer. Não, vamos abrir, vamos escutar o que a população está sedenta, ajusta aqui umas coisas sim, outras não. E eu acho que eu acredito que tenha essa particularidade na gestão pública de Lucas do Rio Verde. E a gente não pode ter medo de ouvir. E nem de dizer não, como diz o prefeito. Claro. Não precisa ter, porque às vezes o não é temporário, né? É uma questão de não tempo. Agora, não por isso. Não por isso. Não por isso. Vou dar outro exemplo de governança que eu acho sensacional, que é o que acontece com o Conselho Municipal de Cultura, com o Fundo Municipal de Cultura. Hoje a gente tem 4 editais, né, finalizando, que nasceram no Conselho, né, a equipe técnica torna real, né, discute-se as partes técnicas, mas quem escolhe são comissões, não é o secretário que diz qual esse projeto, esse. Não, são equipes, né, que vão lá e trabalham, cada processo é um processo, cada projeto é um projeto, enfim. Mas acontece em Lucas do Rio Verde essa cultura, né, dos editais, de abrir publicamente para que qualquer pessoa que tenha lá cumpra os critérios, os pré-requisitos, possa participar. Acontece, daqui a uns dias estamos lançando mais 2 editais, né, com recursos do Fundo Municipal de Cultura, para que possa alimentar essa cadeia produtiva cultural. Aí a cultura não é a secretaria que faz, é a cadeia produtiva. Sim.
É o cara lá que é o técnico, que vive disso, que trabalha para isso, que está se qualificando para isso, né? E compete a nós, obviamente, algumas ações, mas no meu entender, né? O fazer cultural tem que ser entregue para a cadeia produtiva cultural, porque é eles que entendem a comunidade. É o cara lá daquela associação, que mora lá naquele bairro, que sabe o que aquela galera gosta, o que eles vão, né, consumir, o que eles vão, o que eles querem ver. Então, eu sonho, viu? Nós não chegamos ainda com uma cultura com esse olhar, né? Com esse tipo de gestão, né? Os países mais desenvolvidos na cultura, a governança, a sinalização não vem de lá para cá, né? Não é o governante que diz, né? Sim. É o povo que fala, né? Tem que ser a sociedade para o poder público. Mas para isso não ser utopia, ficar só na casa do sonho, a gente tem que ter os mecanismos de governança. Se não tiver, eu não sei nem quem ouvir, né? Eu preciso saber quem ouvir, né? Como que eu vou ouvir essas pessoas? Importantíssimo esse mapeamento, esse Exato. controle. Um exemplo do que você falou, e vai ter mais editais aí, foi pelo menos do que eu me recordo, do último eu não me recordo, que eu já quero que você dê uma pincelada também para nós, mas o que eu me recordo foi da festa do milho, né? Que saiu para o pessoal. Olha a oportunidade. Literalmente chancelando que nós somos o município da oportunidade. Mas não, também não dá para bater na casa de cada um e falar, tem isso. Minimamente dá uma olhadinha na página da prefeitura, alguma coisa assim. E também gostaria que você já pontuasse alguma coisa que há poucas semanas tivemos a comemoração de 35 anos de Lucas do Rio Verde. Que especial. Fala um pouquinho para nós sobre isso, Luciano. Esse município tão jovem e tão surpreendente, né? Demais. 35 anos de emancipação política, né? E celebrados de uma maneira, eu acredito, única, né? Num evento popular, um evento gratuito. Festão, né? Festão. E assim, me permitam dizer assim que eu fiquei muito impressionada com a nossa comunidade, com a organização, como as pessoas estiveram lá, como as famílias foram para lá. Elas acreditaram na segurança que foi empregada lá, que aliás parabéns ao secretário Cunha, né? A governança da segurança. Eu falei, meu amigo, nós estamos falando de um evento de mais de 20 mil pessoas. Eu preciso do profissa aqui, jovem. Aí ele deixa com a gente que nós vamos organizar, né? Então, foi feita contratação de segurança privada. Eu vi isso. Muito, e tinha muito, hein? O cara olhava que isso? O cara não dava pra ele dar uma coisa. Ele olhava e via uns de preto lá. Mas olha que, assim, você imagina se não tivesse, né? Eu acho que aquelas pessoas que estão lá e a avaliação da Secretaria de Segurança, se eu não me engano, a gente teve 3 ocorrências no primeiro dia. Uma ocorrência foi que uma mulher grávida passou mal e levaram para o hospital, que é comum, né, acontecer. Aí teve uma mais grave, que foi Maria da Penha, que foi imediatamente, a pessoa já foi em flagrante, né? E a outra situação não se confirmou, que foi um possível furto nas imediações de uma moto, mas não se confirmou, né? Porque por diversas situações. Então foram oficialmente 2 ocorrências. Você tem noção? Nós estamos falando muito pouco, né? Nós estamos falando de 25 mil pessoas. E assim, e as pessoas que estavam lá, os seguranças que estavam trabalhando, eles também se sentiram bem, né? Obviamente que eles têm que estar a sério. Os brigadistas estavam lá para atender, quando passa mal, precisa de atendimento. A gente tinha ambulância com médico, a gente fez todos os cumpriu todo o protocolo, literalmente. E a devolutiva da população foi que o sentimento, a sensação era a mais agradável possível.
Então, isso nos enche de alegria, a gente entende que valeu a pena, que o cidadão foi lá celebrar com a gente, participou de uma programação cultural. Primeiro, né, a gente entregou o nosso município a Deus, rezamos juntos, todas as religiões. Um culto ecumênico, né? Um culto ecumênico que marcou a história de Lucas, foi o primeiro que a gente realizou, né? Unidos. No segundo dia, a gente inicia com os shows lá, né? Com a abertura do evento, a praça de alimentação exclusivamente luverdense, com empresas e associações de Lucas do Rio Verde que participaram. Aquilo, mas encheu de gente. Comidas muito boas. Boas, graças a Deus, a qualidade que a gente vem exigindo também no momento do credenciamento, que é um outro protocolo, um outro tipo para participar desse projeto. E no segundo dia, no terceiro, perdão, que a programação começou às 5, vocês chegaram a ver? 5 horas da tarde. A gente tinha o concurso dos bolos artísticos. Ah, é verdade, foi cedão, foi cedo mesmo. Obras de arte. Nossa, eu gente. vi. Feitas em prova de bolo, em forma de bolo. Eu olhava, Não era bolo Salomé. Não era bolo. Não era mesmo, era bolo. Tanto que foi servido mesmo, depois, né? Foram 13 mil pedaços de bolo, mais cerca, eu acredito que com todos aqueles bolos, foram 8, né, que foram partidos e entregue, eu acho que deu mais de 15 mil pedaços de bolo servidos naquele dia. Isso foi servido bolo e refrigerante. E não sobrou um pedacinho, tá? Não sobrou. Não sobrou. Depois teve o bolo, aí o show gospel, que atraiu uma multidão, né? Uma solicitação da comunidade, e depois veio aquela programação. Quem estava lá estima que no segundo dia passaram mais de 35 mil pessoas lá. Por quê? Porque o público que estava no show gospel não ficou para os demais shows. E estava cheio no outro. Era 25 mil pessoas no show do Humberto Ronaldo. Quantificado, né? Que a gente tinha os drones e a gente tem a metragem que é possível lá. Então, é especial. Quando você vê essa entrega, né? Você imagina o coração da gente tava... É orgulho, né? Era Deve dar um adendo. Eu recebi muitos feedbacks do povo evangélico, né? Até porque eu sou evangélico, né? Fui para a comunidade Batista Betel. Mas muitos feedbacks positivos demais, assim, em relação a maneira com que a Ana conduziu, né, a apresentação dela. Foi incrível. Humildade, muito educada, assim. Espiritualizada. Foi incrível, foi incrível. Aquele palco, ela se preparou para aquele show. Mas, ó, se me permite, foi feita toda uma pesquisa para a comunidade. Tá? Com certeza. Para entender quem era aquele artista e o que a gente precisava, né? Então, eu parabenizo a equipe, porque... Eles não brincam em serviço. Fizeram um trabalho bem feito. Eles fizeram um trabalho muito bem feito. E agradeço, viu? Agradeço ao senhor Miguel, nosso prefeito, pela confiança a mim concedida. Né? Porque Lucas do Rio Verde é uma cidade de oportunidades e ela está me dando a oportunidade de fazer essa entrega. Enquanto a gente estiver entregando bem para o cidadão, né? Como diz o senhor Miguel, que a gente tem aquele... Como é que ele chama? A procuração. A procuração. Enquanto ele me dá essa procuração, porque essa procuração foi dada pelo prefeito, que acredita, né? Eu sou muito grata à gestão e sou grata aos meus colegas, porque eu vejo que a gente senta numa mesa assim lá, Ronaldo, e a gente senta para avaliar como que está a gestão, em que pé que está todos os projetos, porque faz gestão de performance, né? E eu me sinto extremamente grata de ver que a gente está num grupo colaborativo. Não é um grupo que torce um pelo outro, que torce para que todas as dimensões dessa gestão, que é o nosso líder, né, que é o senhor Miguel que lidera isso, que ele se sinta satisfeito e por consequência, a satisfação dele é a da população, porque quem conhece o senhor Miguel sabe. Né? Quem conhece um pouquinho do ser humano que é o nosso prefeito sabe do que eu estou falando, né? Do nosso prefeito, do Márcio, o quanto ele se preocupa com essa entrega, né? Para a população.
Então, eu fico muito feliz, muito honrada, porque eu tenho colegas secretários incríveis, trabalhadores assim que querem entregar e estão fazendo o máximo. Então, eu, como servidora pública de carreira, que eu só estou nesse cargo, né? Mas a minha função eu quero o sucesso. Eu quero o sucesso e eu luto por isso. Então, eu me sinto honrada de estar fazendo parte e espero estar contribuindo. Com certeza. Nós temos 5 minutos. Queria só que você falasse rapidinho sobre uma moção de aplausos que aconteceu em 2022, recebida, né? No dia 11 de agosto, sobre Natal. Então, foi um momento incrível. Mas eu vou falar mais que isso, porque nesta data a gente teve, olha só como a cultura está crescendo, tá? Foram vários grupos culturais que receberam moção de aplausos nesta data na Câmara. Sim. A gente estava em êxtase lá, celebrando pelos movimentos culturais que estavam lá, ganhando essa moção, esse reconhecimento. E a Secretaria de Cultura ela teve o reconhecimento por conta do Natal da Esperança, de 2022. O impacto, né, do Natal na nossa cidade, como que ele foi visto pela comunidade, gerou essa moção de aplausos. Então nós ficamos assim radiantes, porque foi um desafio, tá? Foi um desafio gigantesco de quebra de paradigmas do que até então era feito no Natal, né? Tanto em termos de orçamento, tá? Porque as pessoas têm que entender que é um orçamento muito maior. Tem que gastar, não adianta. Não tem Não entrega. faz melhor, não faz. Não faz. Não faz. É investimento, ó. O pessoal fala de Gramado, o investimento do Natal Luz de Gramado é 40 milhões de É reais. isso aí. Faz, mas... Claro, mas precisa grana. Ué. Então, mas o olhar do nosso prefeito, obviamente que foi nem... Né, não foi esse o valor investido, pelo amor de Deus, a Luciana não falou que foi isso, não foi. 40 milhões foi em Gramado, Gramado. Rio Grande do Sul, que fica bem claro isso. Que tem 37 anos de história. Eu acho que Lucas pode chegar até mais, tá, Ronaldo? Não tenho dúvida disso. Pode chegar. Concordo 100%. Se nós conseguirmos provar com dados que esse investimento que a prefeitura, que o poder público faz, dá retorno, porque a gente já sinalizou o retorno financeiro que teve para o nosso município em termos de turismo. O nosso prefeito tem um relatório, ficou quase elas por elas. Olha que legal, no nosso primeiro ano. Que legal. Então, assim, isso é sensacional. Que bom. E sem contar no ganho social. O que as pessoas diziam para nós, assim, era emocionante. Não, e tava espetacular, tudo tava extraordinário. Assim, e assim, o carinho, né? Porque a nossa comunicação é Natal da Esperança. Então a gente trata isso, toda a nossa comunicação, tudo que a gente planeja é voltado para essa esperança nascer. E para que essas famílias discutam isso, esse momento religioso, esse momento de união. Então, assim, não é um projeto simples, não é um projeto exclusivamente comercial, não é. Obviamente que ele tem aquele cunho, né? Sim, ele agrega. Precisa, ele agrega. Ele agrega. Né? Mas o projeto, ele nasce da mensagem que a gestão e que a cultura traz para dentro dessa discussão, que é a da esperança, né? Do renascimento, do nascimento do menino Jesus, do renascimento da esperança, todos os anos nos nossos corações. Então, eu fiquei grata, a equipe ficou grata, eu parabenizo essa equipe fera, essa equipe que vale milhões da secretaria, tá? Vale milhões. Essa equipe que ama o que faz e se dedica, porque o trabalho, obviamente, cada um quer o seu salário, quer melhores condições de vida, todos queremos, porque você não vem para Lucas do Rio Verde ralar nessa cidade, ralar muito, para não vislumbrar uma oportunidade, tá? Mas a gente tem que entender que para eu ter essa oportunidade eu preciso fazer uma entrega, um bom trabalho, né? Me qualificar para estar à frente, né? Então eu estou muito feliz.
Eu parabenizo a equipe, parabenizo pelas iniciativas criativas que tem para a resolução dos problemas culturais, porque é isso, né? É isso, tem muita criatividade envolvida, né? E por acreditar em estar comigo. Porque trabalhar comigo não é fácil, né? Não sou a gestora mais fácil, né, de se trabalhar, reconheço, né? Tô sempre falando, Deus me desculpa essa falha, mas a gente trabalha com muito carinho, com muito amor com o que faz. Isso o cidadão pode ter certeza, até quando a gente erra, porque a gente erra e muito, né? Nem sempre a gente acerta, mas a gente faz com muito respeito, muito, tá? Temos 3 eventos aí, próximos, né, que seria rapidinho, no dia 30 de agosto, das 14 às 20 horas, no auditório dos Pioneiros, no Pátio Municipal, acontece a 3ª Conferência Municipal de Cultura. Sim, e hoje nós intitulamos ela, não vai ser mais só municipal, ela vai ser a 3ª municipal e a 1ª intermunicipal. Nova Mutum contactou a gente, vai vir participar dessa conferência aqui com a gente. Né? Hoje o secretário me procurou, aí tem mais um município respondendo, que possivelmente ela vai ser intermunicipal, a ideia é discutir os planos, mas plano municipal, plano estadual, e levar para as conferências. Conferência estadual e depois os delegados vão para a conferência nacional, porque estão se discutindo o novo plano nacional de cultura. Então, o interior tem que participar. Com certeza. Mais 2 eventos, agora no próximo semana, 26 e 27, acontece a grande final do Cantarte. Ai, que emoção! Sucesso, né? O sucesso, 107 inscritos. Foram 102 que se inscreveram e 36 passaram para a final. Lá de 107? Aqui está 102. Karine, lá de 107? Tá bom, 102. Que seja. São 36, né, que vão disputar a final. Juvenil, gospel, inédita e MPB. Né? Olha que legal. Certamente. Primeira vez que a gente está trazendo na minha gestão o inédito, composição, que está no plano municipal e a gente tem que incentivar os jovens compositores, né? As categorias adultos estão, a gente dividiu bem, só que você vê, né? Tudo é uma crescente, né? A gente entende que fez o adulto, mas nós vamos ter que dividir melhor o infanto também. O infanto a gente vai ter que dividir as mesmas categorias do adulto. Com certeza. Não vai ter jeito, vamos ter que dividir bem. Melhorias, né? Melhorias. E agora todo o corpo de júri, porque na primeira fase o corpo de júri era aqui de Lucas, voluntários. Aí como a coisa tá ficando assim muito competitiva, a gente percebeu que não dava, vamos ter que trazer jurados de fora. Que entendam do negócio. Não, os nossos jurados eram excelentes, mas é que como tem essa questão de, eu conheço... entendi, com a tendência. É óbvio, é natural. Então a gente optou agora, todo o corpo de júri vem de fora, já está acertado, né? Maestros, enfim, vem para cá, e o Cantarte vai ser um sucesso de novo e está se consolidando. Um dos grandes eventos da cultura, né? Nós precisamos ainda consolidar o Festival de Dança e de Teatro. Esse ano a gente teve a mostra de dança que envolveu 37 grupos de dança. Legal. Muita 37. Quando eu falo que a gente se surpreende com o fazer cultural, né? Muitas pessoas às vezes é porque a gente dá pouca visibilidade. A gente precisa dar palco para essas pessoas. Porque daí as pessoas vão conhecer. Perfeito. Você dá palco, você dá oportunidade, as pessoas vão conhecer o trabalho. Concordo 100%. Né? Então a gente tem esses eventos e já estamos preparando o Natal da Esperança 2023. Mas antes tem o desfile, né? 7 de setembro. 7 de setembro. Tá chegando já, hein? Você sabe que Lucas do Rio Verde, há 19 anos, né? Eu nunca perdi. Não, mentira. Perdi um porque eu passei mal e não pude estar. Senão eu estou sempre lá. Seja como cidadã, ou como professora, ou como gestora. Para mim, isso Vai ser no mesmo local? mesmo local, rotatória do Paço Municipal, é um lugar maravilhoso. Sim. Lá, né? A gente tem árvores, tem sombra, toda uma Sim, é muito bom. uma Espaço, condição para realizar um desfile Sol de seguro. hoje, misericórdia. Vai fazer, jovem, é 7 de Mas ano passado era nublado, setembro. sabia? Tava Mas bem era perto. nublado ou era fumaça? Para nós encerrar, então, um legado seu, quando você
né, deixar de estar aí à frente da secretaria? Nossa, que pergunta difícil. Se isso for você, claro. Pergunta difícil você fez agora, sabia? Porque você tem toda uma equipe, né, que faz com que você tenha esse sucesso todo, né? Tem. Sou nada sem essa equipe. Absolutamente nada. Né? Eu gostaria que, depois que a gente passasse pela Secretaria de Cultura, que o maior legado fosse que as pessoas enxergassem na cultura e no turismo oportunidade de desenvolvimento, não só social, mas econômico. Com certeza. Que as pessoas dessem o respeito que o artista merece. Porque é muito triste você trabalhar num setor que as pessoas não reconhecem o valor e o quanto custa para fazer. Sim. É muito difícil. É muito difícil. Você sabe que os artistas começaram a ganhar cachê para participar dos eventos com os nossos editais? Até então, não. Aí o cidadão reclama que, o Ronaldo foi apresentar, fui lá não sei aonde. O artista apresenta assim, assado, ele tem tal equipamento, ele tem tal estrutura. Mas como que eu vou cobrar a tua estrutura se você não ganha? Se você não tem apoio, se não tem incentivo. Então, assim, tudo, você é bom, tanto você investe na sua profissão, certo? Você precisa investir. E mais. Você investe no seu negócio, né? Então, os artistas passaram a ganhar cachê. Então, esse legado do entender que o fazedor de cultura, seja ele, eu gosto de usar essa expressão, tá? Não é, o fazedor de cultura, seja ele aquele que está lá no palco naquele momento, atraindo a multidão, com toda essa equipe técnica que está por trás, assessorando e fazendo o show acontecer, eles fazem parte da cadeia produtiva cultural, tá? E essa cadeia produtiva cultural é uma matriz econômica muito grande, tá? Isso em todos os setores da cultura, da gastronomia, tá? Não estou falando só de mal, estou falando de tudo que representa o cidadão, porque hoje cultura, o ser humano é um ser humano cultural, né? Então, tudo isso é cultura. Eu tive a honra de conhecer uma pessoa, vou contar o milagre, não vou contar o santo, que me disse que na cidade dela não tem cultura. Daí eu perguntei, mas tem gente que mora nessa cidade? Tem ser humano? Então, cultura tem. Pode ser que não tenha secretaria de cultura, mas cultura Então tem, tem né? cultura. Porque o ser humano carrega consigo. Não existe cultura sem ser humano. O E ser não humano existe carrega ser humano consigo. sem cultura. Então, se tem um ser humano lá naquela cidade, Tem cultura. tem cultura. Concordo. Tá? Então, é muito importante, esse é o legado. Eu sei que é difícil, eu divago demais, mas é que você me fez uma pergunta que ninguém tinha feito. Tem que ter feito, não tem Olha que bom, né? Uma pergunta que ninguém tinha feito. Ninguém Essas são das boas, hein? E eu vou passar a refletir mais sobre isso, mas de primeira mão é esse o legado, é o entender o fazedor. Não tem problema, depois na hora que você voltar, tu pode falar assim, eu reafirmo, eu acrescento, eu Tá mudo. bom, obrigada. Fica tranquilo. Obrigada. E para nós encerrar mesmo, todos os que a gente já trouxe aqui, né, os entrevistados, a gente percebe que são de família, né? E você não é diferente. Passamos uma pandemia, perdemos muitos entes queridos, sobrevivemos e estamos aqui. Um sonho pessoal e uma esperança da Luciana. O sonho pessoal é agora, não sei se acho que toda mamãe, todo papai pensa isso, né? É ver os meus filhos muito bem colocados e felizes, porque eu já sou muito feliz, tá? Eu tenho algumas pretensões, ambições pessoais, ambições, mas a felicidade já está aqui. Eu já sou muito feliz. O que Deus me deu, né? Eu acho ele incrível, maridão maravilhoso, meus 2 filhos incríveis. Que isso, hein, Léo? Levantando a bola pra você, né, Léo? Ele é um ser humano abençoado, ele é um ser humano incrível, e sem contar os meus irmãos e toda a minha família abençoada. E a outra pergunta é... A esperança. Uma esperança. Uma esperança que as pessoas enxerguem que
A felicidade é o hoje, né? É o agora, não fique alimentando. Esperança que a gente possa se enxergar, né, como útil, como importante, como valioso aos olhos de Deus. E que se estamos aqui, que a gente vive hoje uma geração, como você disse, que eu acho que as pessoas não se dão o devido valor. Elas dão o valor naquele carro, naquilo isso, naquele outro, mas não em si mesmas e no que elas vivem, no ser humano. E eu acredito que o ser humano, ele precisa ter esse olhar. Eu lembro que eu dizia sempre para os meus alunos, sempre, eu sou professora, né? Então vou usar lá o que eu usava lá com os meus alunos, né? Que o jovem, a criança, adolescente, quem tem filho adolescente sabe o que eu estou falando. Ele entra na adolescência, ele duvida de tudo. Se ele é amado, se ele é bonito, se ele é feio, é normal. Crise existencial. Que hoje está se estendendo para os indivíduos de 60 anos. Isso aí. Gente, que isso? E eu digo sempre para os meus alunos, naquelas aulinhas de formação e tal, eu digo, jovem, antes de você nascer, Deus sonhou com você. Tu é projeto de Deus. Tu é... Não é um projeto ao acaso. Não é um projeto ao acaso. Então eu tenho essa esperança que as pessoas sintam que Deus é por elas. E que se Deus sonhou com elas, que Ele é a perfeição, é porque Ele é a obra perfeita de Deus. Do jeitinho dela, com seus defeitos, habilidades ou até mesmo limitações. Sim. Então essa esperança eu carrego no meu coração e levo sempre como mensagem como professor, que sou da minha natureza otimista, que acredita no ser humano, sempre no desenvolvimento do ser humano, né? Que a gente tenha isso em mente. Amém. Eu, da minha parte, o Ronaldo vai encerrar o programa, eu quero te agradecer muito, foi uma satisfação incrível estar com você aqui. Sinta-se convocado a vir de novo para a gente escolher, que são vários assuntos, né, que nós não conseguimos abordar aqui. E a você que nos acompanhou, foi mais uma vez um prazer. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Até o próximo programa. Luciana, gratidão. Uma pena que estamos chegando no fim, né? Mas eu tenho certeza que nós vamos ter mais oportunidades. É sempre uma alegria conversar com você. A gente se conhece de longa data, verdade. né? Conheci você, não vou lembrar o nome agora, o ano, mas já fui várias vezes na tua casa e tudo quando nós andava de moto então já tomamos algumas água mineral na frente da casa depois de uma trilha, tá? Para não falar outra coisa. Gratidão. Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua família, teus filhos, o Léo também, um grande amigo aí. Um abraço, todo o sucesso do mundo para você aí. E, por favor, se despeça da nossa audiência. Eu agradeço, de verdade, foi uma delícia estar aqui falando. Foi muito agradável, né? A gente pôde falar um pouquinho da vida pessoal e das ambições profissionais, enfim, foi muito agradável. Quero agradecer imensamente a todo cidadão aí, a toda pessoa que está aí assistindo a gente e que acredita na cultura. Hoje eu defendo incansavelmente, né? O meu papel. Acredite no fazer cultural, acredite nessa cultura que impacta, que mobiliza, que transforma as pessoas, porque essa é a nossa missão, né? Lá na Secretaria de Cultura, né? Trabalhar com esta postura. Desejo todo sucesso a todo você que mora aqui na nossa cidade, que está nos assistindo, que Deus possa abençoar cada família que está aí assistindo a gente e a minha também, né? Que abençoe a minha também. Então, um grande abraço a todos e mais uma vez obrigado pela oportunidade. Tamo junto. Gercísio, obrigado por mais uma vez estarmos aqui, mais um episódio aí, seguimos firmes, sempre frente a frente, né? Gratidão a você que esteve conosco nesse episódio. Queira sempre mais e mais e mais, mas sempre agradeça pelo que você tem. Uma extraordinária e abençoada semana.
Casa de Carnes Bom Gosto. Há mais de 12 anos oferecendo o melhor para você, com tradição familiar. Temos tudo o que você precisa em conveniência. Uma variedade de bebidas e um açougue com carnes nobres, cortes especiais para um bom churrasco. Aos sábados e domingos, carnes e frango assado com tempero especial para você. Temos um excelente atendimento personalizado. Servir é nossa satisfação. Avenida das Hortência, 1612, W Bandeirantes. Telefone 65996389808.